O texto base de hoje é Lucas, capítulo 3, do versículo 10 ao 20. A continuação, a pregação de João Batista. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos, para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso saldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentando a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Amém? Então aqui nós vemos hoje a continuação do texto, a pregação de João Batista. Nós vemos no início do texto que o povo interrogava João Batista. E ele sempre esclarecendo sobre cada um que perguntava, para ele interrogando, ele esclarecendo o que eles deviam fazer, que eles não deviam ser apegados às coisas, que eles deviam repartir o que eles tinham. Então o que nós aprendemos com João Batista nesse texto? A obediência a Deus, que nós devemos sempre obedecer a Deus e fazer segundo Deus nos ensina, que é ajudar o próximo, que é não ser apegado a bens materiais. Então, isso que nós aprendemos com João Batista aqui, que as pessoas interrogando ele respondendo como eles deveriam fazer, que é não ter o apego a bens materiais e também ajudar o próximo, o que Deus nos orienta para que nós façamos. Então, nós vemos que todos que perguntavam, ele ia respondendo e explicando. Pessoas que chegavam lá para ser batizadas por ele, eles interrogavam o que eles deveriam fazer. Então, ele explicava para aquele povo como deveria fazer. Então, ele ia ensinando aquele povo como eles deveriam fazer. Então, nós vemos no versículo 15 que eles estavam achando em seus corações que João Batista era o Cristo. Então, ele respondendo no versículo 16, ele diz: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água. Então, ele está explicando para eles que ele batizava com água. Mas aquele que vai vir alguém após ele que é mais poderoso com ele. Aquele que ele não era digno nem desatar as correias da sua sandália. E aqui ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele está falando de Jesus, que Jesus vem após João Batista. João Batista batizava com água, mas Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós vemos aqui no texto que João Batista que ele está preparando o caminho para Jesus. Então, Jesus vem após João Batista. Nós vemos aqui que as pessoas vêm aqui e perguntam, interrogam, e ele está explicando como eles devem fazer. E as pessoas são batizadas por ele. Então, isso aqui é o preparar o caminho para Jesus. E nós vemos aqui que o povo estava achando que ele era Jesus, mas no caso ele explica que não, que Jesus vem após ele, que Jesus é mais poderoso que ele. Então Jesus ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo, quando nós entregamos a ele a nossa vida e buscamos se submeter a ele, a viver em obediência a ele, a praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Então nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo.
O próprio João Batista nos diz aqui o que Jesus faz quando a gente se submete a Ele, busca viver em obediência. E aqui o que João Batista ensina para o povo é uma vida de obediência a Deus. E quando a gente busca viver em obediência a Deus, a gente vai ser com as pessoas como Deus quer que a gente seja. Nós vamos tratar o outro como nós queremos ser tratado. Então nós vamos ter uma vida de obediência. E essa vida de obediência não é só a minha vida, é do meu tratar com o meu próximo. É ter uma vida em obediência em todos os sentidos. Então é isso que João Batista ensina para o povo, que eles têm que ser obedientes a Deus. Continuando no texto, ele diz que Jesus tem uma pá na mão que vai separar a palha do trigo. E vai juntar o trigo no celeiro e a palha ele vai queimar no fogo que nunca se apaga. Esse aqui é o juízo final, que Jesus vai separar o trigo da palha. E no dia do juízo final, a palha vai ser jogada no fogo que nunca se apaga. Isso aqui é só uma simulação, ele está contando como se fosse uma parábola. Na verdade, essas aqui são as pessoas que vivem em obediência a Deus, as pessoas que reconhecem Deus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, são como o trigo. E as pessoas que são más, que não querem saber de Deus, que vivem perversidade, fazem o que bem entende da vida, são a palha que serão jogadas no fogo que nunca se apaga. Então nós vemos aqui, continuando o texto, que ele também repreendia Herodes, porque Herodes casou com a irmã do seu irmão. Então por isso ele repreendia Herodes, por ele ter feito algo que era errado, e por muitas outras coisas que Herodes fazia que era errado. Então João Batista ele tinha autoridade para falar, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele não temia por Herodes ser rei. Por Herodes ser rei, ele teria medo de falar com Herodes. Ele falava para qualquer um que fosse, ele falava. Essa aí é a autoridade que ele tinha por ele ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos autoridade para falar no nome de Jesus. E João Batista, aqui nós vemos que ele tinha autoridade para falar, porque se fosse qualquer outra pessoa, não teria coragem de falar com o rei, né, como ele falava com Herodes. Ele falava porque ele tinha autoridade, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que uma das maldades que Herodes fez foi encerrar João Batista, prender João Batista e deixar ele no cárcere, e por fim cortar a cabeça de João Batista. Então essas são as maldades que Herodes fez. E ele falava diretamente para Herodes, porque ele não tinha medo, ele não temia. Ele não temia pela sua vida. Ele sabia que ele poderia até morrer, e de fato ele morreu por causa disso, mas ele não temia a sua vida, porque ele estava ali para servir, para ser obediente a Deus, para viver em obediência a Deus. E o que nós aprendemos com João Batista? Que nós não podemos ficar só se preocupando com a nossa vida. Nós temos que se preocupar em viver uma vida de obediência a Deus. Buscar praticar o que nós aprendemos com Jesus e com o próprio João Batista que nós aprendemos. No caso aqui ele é João o Batista. Ele é Batista porque ele batizava, né? Fica João Batista, mas Batista não é um sobrenome dele. É João o Batista, porque ele batizava. Então qual é a lição que nós aprendemos com João Batista? Ele era obediente a Deus, ele veio e ele cumpriu a sua missão, e ele entregou a sua vida, ele foi morto por cumprir a sua missão. O que nós devemos fazer nós devemos se entregar totalmente a Jesus e ter uma vida de obediência e cumprir a nossa missão. Jesus fala que a gente tem que negue-se a si mesmo. Nós temos que negar as vontades da nossa carne para viver uma vida de obediência a Deus, se nós queremos servir de fato Jesus. Não tem como a gente servir a Jesus meio a meio. A gente tem que se entregar por inteiro. Não tem como eu entregar parte da minha vida para Jesus e deixar a parte sem entregar. Eu tenho que me entregar por inteiro. Se eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu quero experimentar algo sobrenatural da parte de Deus na minha vida, eu tenho que ter uma entrega total. Eu me entrego total para eu poder ser abençoada por Deus. É uma entrega total, não dá para ser parte da minha vida. Deus ele só vai transformar totalmente a minha vida quando eu se entrego totalmente a Deus e busco a viver em obediência a Deus. Busco a fazer a vontade de Deus e cumprir a missão. Que a partir do momento que eu começo a servir a Jesus, eu tenho que saber que quem está no controle da minha vida não sou mais eu, é Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida.
E se Jesus, ele é o Senhor da minha vida, então isso significa que eu não posso fazer as minhas vontades, eu tenho que fazer a vontade de Deus para a minha vida, porque ele é o meu Senhor. Então eu vou fazer o que ele quer para a minha vida. Se eu fazia algo antes que era errado, e se o Espírito Santo me convence que aquilo é errado, eu tenho que deixar aquela prática para trás para me ter uma vida de obediência. O próprio Jesus diz que o caminho para que seguir com ele é um caminho estreito. Se eu quero seguir no caminho largo, é o caminho do mundo, que eu posso tudo. Um caminho para seguir Jesus é um caminho estreito, que eu não posso levar todas as bagagens que eu tinha antes. Por isso que é nascer de novo. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente tem uma vida de obediência a Ele, recebe Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que nascer de novo. Por isso que é nascer de novo. Porque eu era uma pessoa antes de Jesus e depois Jesus tem que ser uma nova pessoa transformada, nascida da água e do Espírito, uma pessoa transformada. A partir dali, eu tenho que buscar viver de acordo com o que Jesus me orienta, porque foi eu que aceitei Ele como Senhor da minha vida. E se Ele é o Senhor, é Ele que manda. Eu, como serva, eu devo obediência a Ele. Eu devo fazer aquilo que Ele quer para a minha vida. Se eu quero passar a eternidade com Deus, eu quero morar com Deus, então eu tenho que ser obediente ao Pai, porque eu que quero morar com Ele. Não é Ele que está me obrigando a fazer isso. Eu faço pela minha própria vontade, por obediência a Deus. Ninguém impõe o que eu tenho que fazer. Se eu vou ter que deixar de fazer algo, ninguém me impõe nada, nem igreja, nem ninguém me impõe. Tudo que eu faço é por amor e por obediência a Deus. Então, por isso que é o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Cada um escolhe se quer servir a Deus ou se quer viver pelo mundo. E a partir do momento que eu escolho servir a Deus, eu tenho que ter uma vida de obediência. Não tem como eu escolher servir a Deus e a receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e continuar na mesma vida de antes, vivendo o que o mundo quer, o que o mundo ensina, me moldando pelo mundo. Eu tenho que ter uma nova vida, porque foi eu que escolhi ter uma vida com Jesus. Então eu tenho que ser obediente a Ele. E a partir do momento que eu vivo em obediência, eu tenho a minha vida abençoada. Abençoada em todos os sentidos da minha vida. Mas é pela minha obediência a Deus. Então eu tenho que, assim como um senhor, antigamente quando tinha o senhor e o escravo era o servo, ele fazia tudo de acordo com o Senhor mandava. E nós, como servos do Senhor Jesus, nós temos que fazer tudo o que Ele manda, de acordo com o que Ele manda. Isso é servir, é ter uma vida de obediência. E nós vemos aqui de lição para as nossas vidas com João Batista, que ele veio e ele serviu até o fim da sua vida. Ele cumpriu a sua missão. E assim como ele, todos nós temos que cumprir a nossa missão, servindo a Deus até o fim da nossa vida. Ou até que Jesus venha. Então essa é uma vida de obediência. Nós temos que obedecer a palavra de Deus e buscar viver de acordo com o que Ele ensina para as nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, ilumine os seus caminhos, que você possa ter entendimento da palavra de Deus, que o Senhor toque no seu coração e mostre a direção para você prosseguir, que Ele abençoe a sua vida, que Ele esteja te guiando por o caminho para você percorrer, que você seja transformado pelo amor e pela graça do Pai e que Ele possa plantar uma sementinha da palavra no seu coração e que a sua vida seja transformada e que através da sua vida outras vidas sejam transformadas pelo amor de Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.